Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando as profecias, especificamente as profecias do livro do Apocalipse. Vamos tratar de um assunto muito interessante que considero de extrema relevância para os nossos dias. Pelo conteúdo, o amigo poderá perceber que realmente isto é verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o desejo no coração de compartilhar a tua palavra, daquilo que o Senhor já nos ensinou. Oramos agradecidos, tendo certeza plena que o Senhor vai estar conosco por intermédio da obra do Espírito Santo que nos ensinou, que vai nos fazer lembrar aquilo que realmente já está dentro do nosso coração. Oramos agradecidos, certo que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Vejamos o que ela tem a nos dizer como introdução, como início para esse estudo extremamente significativo. Vejamos o que diz Apocalipse 13, verso 16 e verso 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, esse texto está nos dizendo sobre a marca da besta. E também o texto nos diz que faz com que seja dado. Isso indica uma obrigatoriedade ou uma imposição. Vejamos o que diz o texto a seguir, Apocalipse 14, versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Esse texto está nos dizendo, ou seja, ele nos é uma advertência contra a questão da marca da besta. Se aceitarmos a marca da besta, sofreremos os juízos ou punitivos de Deus. Sofreremos a ira de Deus. Ok, amigos? Muito bem. Então, vimos aqui os textos que realmente mostram do que nós vamos tratar neste tema. E agora vamos utilizar também os textos dos testemunhos que vão nos auxiliar na compreensão correta deste assunto que trata da marca da besta e, consequentemente, o juízo dos vivos. O primeiro texto está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1012, que nos diz o seguinte: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Portanto, esse texto está nos dizendo que a marca da besta é a observância do domingo. Veja a clareza do texto. Vamos ler mais um texto. Porém, agora vamos utilizar o livro O Grande Conflito, na página 486, que vai ampliar mais essa questão da marca da besta. O texto diz assim, Grande Conflito, 486, nos diz assim: a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, a besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar
do verdadeiro. Estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado, mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e a sua imagem. Portanto, vimos mais um texto que amplia um pouco mais essa questão da marca da besta. Lá embaixo, na mesma página, nos diz o seguinte: e somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber a marca da besta. Portanto, ninguém vai tomar essa decisão de aceitar ou não a marca da besta antes que seja esclarecido que é a marca da besta. E nós já vimos que ela é a observância do... Ampliando um pouco mais ainda essa questão, utilizando os textos dos testemunhos, na página 1012, vejamos o que diz. Página 1012. Então haverá uma lei contra o sábado da criação de Deus, e será neste momento que Deus fará sua obra estranha na terra. Eles vêm suportando há muito tempo a perversidade humana, vêm tentando ganhar os seres humanos para si, mas chegará o momento em que eles vão à medida de sua iniquidade, e então Deus agirá. Esse momento está quase chegando. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando. Contra elas, são do primeiro dia da semana, seja enfrentada com punições. Então essa medida estará cheia. Amigos, quão significativo é esta questão? Só pelos textos que já foram lidos. Vamos agora utilizar novamente a Bíblia e vejamos o que diz o Salmo 119, verso 126, cujo Salmo fala exclusivamente, podemos dizer, da santa lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Salmo 119, 126 diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Portanto, existe um momento importante e um momento decisivo, e entendemos ser este, estar próximo deste momento, ok? É como que uma aclamação, como que um clamor para Deus intervir, porque a sua lei, os seus 10 mandamentos, estão sendo violados. Vejamos ainda o que comentário bíblico na página 1092. Comentário bíblico 1092. Combinando esse texto com o anterior, vejamos o que diz: os pecados do mundo terão chegado até o céu quando a lei de Deus for invalidada, ou seja, quando o sábado do Senhor for jogado ao chão e pisado, e as pessoas forem compelidas a aceitar em seu lugar uma instituição do papado, através da mão forte da lei do país, ao exaltar uma instituição humana acima da instituição ordenada por Deus, eles mostram desprezo pelo grande legislador e recusam seu selo. Portanto, quando os pecados do mundo, nós vamos combinar com o próximo texto, que vai falar da besta, ou da religião, ou do poder que vai combinado
com a segunda besta, a primeira besta, a besta do mar, combinando com a segunda besta, a besta da terra, vai ser imposto, ok? Muito bem, então vimos aqui esses textos juntos nos dá uma compreensão correta deste assunto, desse tema. Vejamos ainda o que diz agora este livro, Serviço Cristão, na página 50. Diz assim: a nenhuma época se aplicou esta mensagem com maior força do que a atual. O mundo está desprezando mais e mais as reivindicações de Deus. O homem se tem tornado ousado na transgressão. A impiedade dos habitantes do mundo já chegou quase à medida de sua iniquidade, que o destruidor nela execute sua vontade. A substituição da lei de Deus por leis humanas, a exaltação por autorização meramente humana do domingo em lugar do sábado bíblico é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará, se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá do seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra revelará seu sangue e não encobrirá seus mortos. Portanto, esse texto nos diz com clareza que essa questão da marca da besta, e nós vimos que a marca da besta é a guarda do domingo. Isso será o último ato do drama e será o momento em que Deus vai se levantar e vai sacudir terrivelmente a terra. Podemos imaginar quão terrível vai ser Deus sacudir terrivelmente a terra. Existem muitas catástrofes, muitos acidentes, podemos dizer, vulcões, terremotos, maremoto e muitas outras coisas ocorrendo no mundo trazem pavor. Podemos imaginar a hora e o momento em que Deus se levantar e Ele próprio Deus sacudir terrivelmente a terra. Dá para ter uma ideia de como será isto. Vamos continuar agora analisando esta questão de sacudir terrivelmente a terra. Para tanto, vamos utilizar a Bíblia lá no livro de Apocalipse, agora no capítulo 6, o verso 12 e o verso 13, que nos diz o seguinte, Apocalipse 6, 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Muito forte. Vemos aqui nesse texto 3 sinais muito significativos, que essa questão do grande terremoto e também do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. E em vídeos anteriores nós analisamos essa questão como sendo avisos, como sendo sinais que precederam o julgamento dos mortos. Isto mesmo, porque se analisarmos os versos a seguir, de 14 até o verso 17 do sexto selo, nós vamos perceber que a seguir ocorre uma reação dos perdidos em consequência da segunda vinda de Jesus. Entretanto, existe um acontecimento prévio antes da volta de Jesus, que é um julgamento, que é um selamento. Jesus não volta a este mundo sem haver primeiro um selamento. Ou seja, no sexto capítulo, que compreende os versos 12 até o capítulo 7, verso 17,
trata exclusivamente do sexto selo. Muitas pessoas acreditam que o capítulo 7, verso 1 até o verso 17, nós sabemos também que os capítulos eles não foram colocados pelo autor da Bíblia, mas foram colocados para facilitar o estudo da Bíblia, os capítulos e os versículos, ok? Mas vimos aqui o que tem de mais importante e significativo aqui, essa questão do terremoto de Lisboa que ocorreu em 1755, no ano de 1780 ocorreu o escurecimento do Sol e da Lua, e no ano de 1833 tivemos a queda de estrela ou queda de meteoro. Todos esses eventos, eles ocorreram de forma sucessiva. E quando chegou próximo de 1844, que ia cumprir a profecia dos 2.300 anos, e evidentemente Jesus começaria um julgamento no santuário celestial, no lugar santíssimo, ok? Então esses textos, eles indicam o início do julgamento dos mortos. E esses textos também nos dá a entender que quando começar o juízo dos vivos também vão repetir esses mesmos eventos, esses mesmos acontecimentos. Eles vão ocorrer novamente. Terremoto de dimensão mundial, queda de estrelas, sol escurecimento também. Então são eventos que vão se repetir, porque ele tanto fala da proximidade do juízo dos mortos, como também indica o julgamento dos vivos. Chegou agora o momento do juízo dos vivos, e vimos pelos textos que já lemos até agora que esse momento vai ser quando for imposto a lei dominical, obrigando todas as pessoas do mundo inteiro, tanto cristão como não cristão, a aceitar a marca da besta, que será por imposição e por obrigatoriedade, fundindo a primeira besta, papado, a segunda besta, Estados Unidos da América. Esses dois poderes vão impor, ok? Então tem o poder religioso e o outro tem o poder político. Negar essa questão, nós falamos muito texto que fala disso, mas seria muito extenso um vídeo falando disso. Portanto, vamos ler agora o penúltimo texto, que diz assim: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será uma grande prova para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Este é o teste que o povo de Deus deve enfrentar antes de ser selado. Todos quantos provarem sua lealdade a Deus por observar a sua lei e se recusarem a aceitar o sábado espúrio, se alinharão sobre a bandeira do Senhor Deus, Jeová, e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciam à verdade de origem divina e aceitam o domingo receberão a marca da besta. Que necessidade haverá da solene advertência em não receber o sinal da besta, quando todos os santos de Deus estarão selados e assinalados para a Nova Jerusalém? Uma pergunta. Ó coerência, és uma joia. Amigos, terminamos este vídeo com textos inspirados com esse teor, com este conteúdo, de que o texto está nos dizendo que será uma decisão de caráter eterno, porque o texto diz assim: pela qual será decidido o destino eterno. Então é questão de vida eterna ou morte eterna, nas quais deveremos nos posicionar ao lado de Deus ou ao lado da marca da besta. Só haverá dois grupos no final da história do mundo.
e os eventos, amigos e irmãos, os indicam que realmente estamos em um momento muito decisivo. Parece até que estou sendo alarmista, mas não, amigo, porque o momento é muito importante, porque necessitamos estar preparados para aceitarmos uma coisa ou rejeitarmos sob pressão, sobre uma situação difícil. Vejamos o que diz agora. Dois comentários para concluirmos esse tema. Diz o seguinte: a Bíblia dá a entender que o julgamento dos vivos ocorrerá no auge do conflito final a respeito da lei de Deus, o conflito do selo de Deus contra o sinal da besta, quando, diante de penalidades civis impostas pela Confederação Político-Religiosa da Terra, a última geração que viver no mundo deparar com a prova de desobedecer a Deus observando o sinal da besta, terão de ser tomadas decisões de vida ou morte. A última geração terá de escolher entre o Estado e Deus, entre os critérios dos homens e os critérios de Deus. Parece lógico que então os que optarem pelo sinal da besta serão julgados com base nessa decisão, e os que decidirem permanecer leais a Deus serão selados no juízo como leais a Ele. O juízo terminará a última geração viva. Portanto, estamos diante de um momento muito importante na história do mundo. Todos os indicativos mundiais nos diz que isto realmente